Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda aula. Eu vou continuar falando sobre a viagem do Darwin, né? A gente vai falar sobre evolução. Para quem não assistiu a primeira aula, dá uma olhada lá na primeira aula que a gente falou um pouco sobre Darwin, quem foi Darwin. E agora nessa segunda aula a gente vai falar especificamente sobre a viagem do Beagle. Então vamos só relembrar mais ou menos o que foi essa viagem e puxar um pouquinho da aula passada. Então na aula passada a gente falou sobre Charles Darwin, quem foi, onde ele nasceu, o ano que ele nasceu, o que ele fez, que ele foi fazer medicina, depois foi fazer teologia, e aquele contato todo dele com as ciências naturais, né? Suas coleções, ele saindo para coletar com o professor de botânica da Universidade de Cambridge, né? O professor Henslow, que foi um nome muito marcante para o Darwin, tá? Então, lembra que a gente falou no final da aula passada que o Henslow, ele recebeu um comunicado solicitando alguém, né, para viajar, para fazer uma viagem, principalmente ao redor da América do Sul. O objetivo dessa viagem da Marinha Britânica, né, da Marinha da Inglaterra, era fazer um mapeamento cartográfico aqui da América do Sul. Tá? Então, estou mostrando para vocês aqui a América do Sul. Esse era o objetivo da viagem. Mas o que acontece? O governo britânico queria que tivesse alguém a bordo com experiência em coletar animais, principalmente em ver a geologia. O que é a geologia? Entender as rochas, como são as formações rochosas dos locais onde um navio ia passar. Então, além do levantamento cartográfico, eles tinham essa preocupação de ter alguém com conhecimento suficiente para fazer esse levantamento da parte geológica, né, das rochas, mas também dessa parte de animais e plantas, enfim, de toda essa parte natural da viagem, tá? Então tinha que ter alguém também nessa viagem que manjasse, né, que conhecesse bastante dessas coisas. O professor Henslow indica então o Charles Darwin, justamente porque ele era uma pessoa muito interessada nessas questões de geologia, de ciências naturais, e como Henslow sabia disso, ele indicou o Charles Darwin para a viagem. Bom, então resumindo, o Darwin embarca então nesse navio, né, em 1831, mais especificamente no dia 27 de dezembro de 1831. Então Darwin começa a sua viagem aqui na Inglaterra. Tá legal? Aqui, ó, só para vocês darem uma olhada, a gente está falando aqui na Inglaterra. Só lembrando aqui o mapa, né? Isso aqui é a América do Norte, tá? Aqui é a América do Sul, aqui é a África e aqui é a Ásia. Depois a gente vai falar um pouco aqui sobre a Nova Zelândia e sobre a Austrália, que é o finalzinho da viagem dele, tá? Então no dia 27 de dezembro de 1831, o Darwin sai a bordo do Beagle, tá? Tem toda uma história legal dessa viagem, de como ela começou. O capitão foi alguém muito importante nessa viagem, que era o capitão Robert Fitzroy, que era o capitão desse barco, tá? Que fez toda essa viagem. Lembra, o Darwin tinha por volta de 22 anos quando ele começou essa viagem, e o capitão também era novo, ele tinha 26, esse capitão do barco. Então, no dia 27 de dezembro de 1831, o Darwin sai junto com o Beagle aqui da Inglaterra. Aqui em vermelho é o caminho que esse navio fez, como que foi toda essa viagem, que durou de 1831 e terminou no dia 2 de outubro de 1836. A princípio, essa viagem teria duração de 2 anos. Essa era a ideia da tripulação. Mas no final, como vocês podem ver, ela durou praticamente quase 5 anos, tá? Essa viagem toda ao redor aqui, principalmente passando aqui por toda a América do Sul. Então, voltando só para a gente lembrar, o objetivo da viagem era fazer um mapeamento da América do Sul. Esse era o objetivo da viagem do Beagle. Por que eles queriam saber, né? Em 1831, né, em todo o século XIX, a Inglaterra tinha muito comércio com a América do Sul aqui. Então, qual era o objetivo? Era fazer o levantamento de toda a América do Sul para quando a Inglaterra precisasse se movimentar, levar seus barcos, levar seus produtos, eles já teriam um mapa disso aqui tudo, tá? Então, onde dá para parar, onde não dá para parar. Esse era o objetivo central da viagem. Mas então Darwin entra para fazer o quê? Para fazer esses estudos, já que a viagem ia passar por todos esses locais, alguém para descrever novas espécies, entender como eram os animais, o que tinha de diferente aqui dessa parte onde eles viviam para essa região aqui, enfim. Então Darwin embarca no dia 27 de dezembro de 1831. Então o Beagle sai aqui da Inglaterra. Então segue comigo aqui nesse caminhozinho vermelho, tá? Então vamos começar a nossa viagem aqui, vem comigo. Na ida, né, assim que ele saiu da Inglaterra, ele passa nas Ilhas Canárias, em Cabo Verde. Não sei se dá para ver que tá
bem clarinho aqui. Então, o Beagle passa por aqui e olha que legal. Um dos primeiros pontos, né, para a gente começar a nossa viagem aqui, que ele para e fica um pouco mais de tempo, é em Fernando de Noronha. Então isso aqui, Fernando de Noronha, acho que todo mundo já ouviu falar, aqui no Brasil, né, esse conjunto de ilhas que são famosíssimas, né, porque tem paisagens belíssimas, tem o mar é muito bonito ali, né, a cor do mar é muito bonita. Então Darwin passa por Fernando de Noronha. Tá? E é legal porque tem os registros do caderno de bordo dele. Ele foi fazendo um registro de tudo que ele via, as coisas mais interessantes, tá? Então o que ele coletou aqui, o que ele viu, enfim, várias coisas que ele viu. De Fernando de Noronha, eles partem para Salvador. Então esse aqui é o primeiro ponto já na América do Sul que o Beagle para, tá? Então aqui em Salvador, na Bahia, tá? Aqui em Salvador tem vários relatos do Darwin que ele ficou impressionado com o tamanho da mata, né? Com a beleza da nossa Mata Atlântica. Tá? Então o Darwin fica vislumbrado com toda aquela diversidade de plantas, os diferentes animais que ele conseguiu ver, tá? Durante o tempo que ele ficou em Salvador. E uma coisa que é legal só a gente comentar e que chamou muito a atenção dele foi a escravidão. Tá? Então quando ele chegou aqui, ele ficou muito impressionado como o Brasil ainda dependia muito da escravidão. Ele era contra a escravidão, tá? Só uma curiosidade, tem alguns relatos que nessa hora aqui em Salvador, ele tem uma discussão com o capitão do barco, né, que é o Fitzroy. Então ele tem uma certa briga com ele sobre a questão da escravidão. O Fitzroy achava que em alguns casos a escravidão era legal, era viável, e o Darwin era totalmente contra, tá? Inclusive tem uns relatos que já aqui em Salvador, o Fitzroy teve uma briga com o Darwin, então, e ele chegou a cogitar a ideia do Darwin abandonar e voltar para a Inglaterra e continuar a viagem sem ele, tá? Ainda bem que isso não aconteceu, tá? Eles fizeram as pazes ali e tal e a viagem continuou. De Salvador, ele vai para o Rio de Janeiro, tá? Tá dando para ver aqui? Então ele para no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem várias histórias legais do Darwin, tá? Ele fica um tempo nesses lugares, tá? A gente está falando aqui de meses, tá? Pra vocês terem uma ideia, ele chega aqui no Rio de Janeiro no dia 5 de abril só, de 1832. Então ele saiu no dia 27 de dezembro de 1831. Então a gente está falando aqui no dia 5 de abril de 1831. Mas vamos continuar nossa viagem. Do Rio de Janeiro, então, o Beagle começa a descer em direção ao sul da América do Sul. Então ele vai para Montevidéu, no Uruguai, San Julián, tá? Isso aqui já na Argentina. Ele passa nas Ilhas Malvinas e continua a sua viagem para contornar aqui o Estreito de Magalhães e chegar aqui na Terra do Fogo, tá? A Terra do Fogo é essa região aqui. Para quem tiver curiosidade de ler mais sobre essa viagem, tem vários relatos legais, porque tinham populações locais aqui, né? Como se fossem nossos índios, tá? Mas aqui da Terra do Fogo, com todos os seus costumes, a sua religião, o seu modo de viver, tá? Então o Darwin também ele passa aqui nessa Terra do Fogo. Pessoal, algumas coisas interessantes, quando ele está passando nesse trecho aqui, principalmente aqui na Baía de San Julián, na Argentina, ele tem contato com fósseis, tá? O que são os fósseis? Só relembrando, para quem ainda não lembra, para quem não sabe o que é fóssil, fósseis são restos ou vestígios de animais e plantas, ou, enfim, de qualquer ser vivo que viveu no passado do nosso planeta e que ficou preservado especialmente nas rochas, tá? Então você vai lá, escava, por exemplo, o dinossauro é um fóssil, então é registro de um ser que viveu no nosso passado. Então volta aqui, o Darwin aqui na Baía de San Julián, ele tem contato, ele coleta alguns fósseis de animais da Era do Gelo. Por exemplo, ele chegou a ver fóssil de tatu gigante, de preguiça gigante, tá? Tudo nessa região aqui ele coleta. Bom, e nesse momento o Darwin já começa a se perguntar, fala, nossa, por exemplo, ele viu fósseis de tatu gigante. Ele falou, bom, até onde a gente sabe, não existe mais hoje, vivo, né? Hoje, 1832, aí durante essa viagem, ele falou, bom, hoje a gente já não tem mais registro dessas espécies de tatu gigantes. Mas a gente tem uma espécie muito parecida, né, em termos de formato do corpo, dos ossos que ele encontrou, que são os tatus atuais. Mas pensa aí, o tatu que a gente vê hoje, mesmo um tatu muito grande, ele não chega a 1 metro de altura, né, que é o tatu canastra. Só que aqui ele vê fósseis desses tatus gigantes, que, pra vocês terem uma ideia, chegavam ao tamanho de um fusca, por exemplo. Então esses animais, ele falou, bom, esses animais estão extintos, não existem mais, mas são muito semelhantes aos que a gente tem hoje. Então, ao longo de toda a viagem e dos registros do Darwin, ele começa a pensar, bom, será que as espécies se modificaram ao longo do tempo? Porque ela é muito parecida com uma
essa do passado é muito parecida com uma espécie que a gente tem hoje, seja a preguiça, seja o tatu, né? São espécies muito semelhantes em termos da estrutura do corpo, só que de proporções diferentes. Bom, enfim, então aqui ele tem contato com alguns fósseis. Então essa parte da viagem do Darwin é muito interessante. Bom, ele continua, contorna aqui, né? E começa já a subir aqui, né? Essa parte toda aqui do Chile. E aqui é muito legal, porque ele visita vários lugares interessantes, tá? Um lugar que eu quero destacar, né? Então ele vai em Quiloé, em Valdívia, em Valparaíso. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é uma caminhada que ele fez de Santiago até Mendoza, na Argentina, tá? Então ele sai de Santiago, mais ou menos aqui, e vai até Mendoza, aqui na Argentina. Então ele sai do Chile e vem aqui para a Argentina, tá? Bom, o que essa caminhada tem de importante? Eu queria destacar essa parte da viagem aqui. Quando ele está fazendo essa caminhada, ele está passando nos Andes, né? O que são os Andes? É aquela cadeia de montanha que tem aqui praticamente em toda a borda da América do Sul, tá? Uma cadeia de montanhas muito alta. Então, quando ele está fazendo essa caminhada, ele está passando nessa cadeia de montanhas. Bom, então ele começa a se perguntar como que essa cadeia de montanhas apareceu aqui nesse lado da América do Sul, tá? Bom, nessa caminhada ele encontra um negócio muito interessante, pessoal. Ele encontra aqui, no meio desse caminho, fósseis de troncos de árvores. Bom, o que são os troncos de árvores? Ele estava andando, ele viu alguns troncos fossilizados, né? Já no meio da rocha. E uma coisa interessante que ele observou, ele viu que aqueles troncos eles estavam em posição de vida. Tá? O que é em posição de vida? Como que vive uma árvore? Se você olha para a árvore, ela está em pé. Então, quando ele começou a ver os fósseis, ele viu que os fósseis, né, a distribuição dos fósseis na rocha, os troncos estavam em pé. O que isso significa? Que eles foram soterrados em pé, na sua posição de vida, tá? Eles não foram, por exemplo, uma enxurrada veio, derrubou aquele tronco, porque senão ele ia encontrar o tronco fossilizado dessa maneira. Mas não, a maioria estava em pé. Bom, se estava em pé, isso é algo que perturbou ele, né? Que ficou naquela cabeça dele durante vários dias. E tem uns relatos dele pensando sobre isso. Ele fala, bom, se a gente pensar, né, naquela época, a questão do dilúvio, de que teve uma inundação gigante na Terra, que é relatado na Bíblia, isso ainda fazia muito sentido na cabeça do Darwin, né, essa narrativa bíblica. Só que quando ele chega aí, ele fala, bom, provavelmente isso não foi uma inundação gigante, porque se tivesse sido uma inundação gigante, esses troncos eles estariam todos em posições diversas, né? Como se a enxurrada, essa grande chuva, tivesse tirado tudo do lugar, então arrancado essas árvores, e elas teriam que ser encontradas todas deitadas, algumas para lá, outras para cá. Mas não, estavam todas em pé. Então ele falou, bom, isso aí deve ter sido soterrado. E outra coisa interessante, quando ele viu essas árvores, ele viu que eram árvores que eram muito semelhantes às que tem hoje na praia, tá? Aqui dessa parte da América do Sul. Bom, então ele pensou, bom, se essas árvores estão aqui em cima da montanha, elas são parecidas com as árvores que a gente tem na beira da praia, lá embaixo, né? Não na montanha, lá embaixo. Elas estão em posição de vida, inteirinhas, elas estão em pés. Isso lá em cima da montanha. Ele começou a pensar, ele falou, bom, então eu acho que isso aqui... Então ele voltou no tempo para pensar. Então ele falou, bom, essas árvores então lá no passado estavam na beira da praia e na verdade todo esse terreno onde era praia é que teve que ser soerguido e hoje virou uma montanha. Então volta aqui. As árvores estão aqui na praia, né? Só que o que aconteceu? A praia levantou e hoje a gente está vendo isso lá em cima, tá? Então esse foi o primeiro pensamento dele. Outra coisa que ele observou é que isso deve ter acontecido de uma maneira muito lenta, tá? Então o que ele começa a pensar? Além da questão do fóssil, né, desses ambientes, ele começa a pensar em tempo geológico, tá? Ou seja, como isso levantou muito devagar. Por que ele sabe que levantou devagar? As árvores estão em posição de vida, as rochas não estão quebradas, porque imagina que isso aí fossilizou aqui na praia, e foi muito rápido levantado, provavelmente essa rocha ia se quebrar toda, né? Ia se fragmentar. Então ele começa a pensar, bom, teve que demorar muito tempo para isso acontecer. Então vamos resumir essa parte aqui. Então ele começou a pensar sobre o tempo geológico, ou seja, o tempo que demorou
para aquilo que era praia no passado virar o alto da montanha, né? Levar isso lá para cima, tá? Porque ele imaginou que fosse assim, e hoje a gente sabe que foi assim, né? A gente tem várias evidências. E outra coisa que ele observou é que nas rochas ao redor desses troncos fossilizados, ele viu fósseis de conchas marinhas acima da rocha de onde estavam essas árvores. Então tinham as árvores nessa rocha e você tinha conchas marinhas na rocha que estava acima dos troncos. Ou seja, então isso era mais recente, né, mais novo do que as árvores. Bom, outra evidência legal é que eram conchas marinhas. Então, ou seja, você tinha conchas fossilizadas lá no alto da montanha que eram de ambientes marinhos, ou seja, então isso também soergueu junto com aqueles troncos. Então tudo isso o Darwin começa a pensar e tem os relatos dele. Então vamos só, para a gente finalizar essa aula, continuar nossa viagem. Bom, então aqui na América do Sul, pessoal, lembrando que isso aqui acontece, são vários meses e vários anos, tá? Tudo isso aqui que eu tô contando. Tá legal? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, essa viagem aqui que eu falei para vocês, onde ele viu os troncos, foi em abril de 1835 já. Então lembra, a gente saiu aqui em 1831, isso aqui já aconteceu em 1835, tá? Então durante todo esse tempo a viagem estava acontecendo. Darwin coletando espécies, coletando vegetais, coletando animais. Ele descrevia os materiais, né, do jeito que ele conseguia e mandava esses materiais de novo para a Inglaterra. Então, durante a viagem, alguns materiais do Darwin já estavam caminhando de volta para a Inglaterra de outros barcos que estavam passando ali na hora que eles estavam fazendo a viagem. Tá legal? Bom, então vem aqui de novo, vamos terminar nossa história aqui. Quando ele sai daqui, ele vai em Lima, aqui já no Peru, e chega nas famosas ilhas, agora presta atenção nessa parte, nas ilhas Galápagos. Para todo mundo que for estudar um pouco mais da viagem do Darwin, vai chegar nessa parte aqui de Galápagos, tá? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, ele chegou aqui em setembro, entre setembro e outubro de 1835. Então é essa data que ele chega aqui em Galápagos. O que ele viu em Galápagos? Tem vários relatos, e é uma parte que ele descreveu bem, nessas diferentes, porque lá é um conjunto de ilhas, tá? A gente chama de arquipélago, tá? Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então Galápagos é isso, você tem um conjunto de ilhas. Durante o tempo que ele ficou aqui em Galápagos, o Darwin começou a observar que cada ilha tinha uma espécie de pássaro diferente, um tipo de pássaro chamado tentilhão, tá? Eu vou tentar colocar as imagens aqui para vocês verem. Vocês vão ver que ao longo das aulas vão aparecer umas imagens aqui do meu lado, tá legal? Para vocês entenderem melhor. Ele viu que cada ilha tinha uma espécie de tentilhão diferente, formato de bico diferente, tamanho diferente. Então ele começou a anotar essas coisas, né? Inclusive, é uma curiosidade que só depois que o Darwin já estava de volta na Inglaterra, no final da viagem, quando ele começa a pensar mais sobre a evolução das espécies, é que ele percebe que ele deixou de anotar várias coisas importantes em Galápagos, tá? Então, por exemplo, ele não deixou muito claro nas anotações de qual ilha era exatamente aquele pássaro que ele estava estudando, porque ele coletou pássaros ali, tá? Para levar. Só que na hora que ele foi rever tudo isso que ele tinha coletado, ele tinha esquecido de anotar algumas ilhas, ou de que espécie, qual ilha pertencia, tanto que ele vai até procurar o Fitzroy de novo, que era o capitão, né? Que também estava com ele aqui, eles estavam juntos, obviamente. E ele procura o Fitzroy para ajudar ele a entender esse registro que ele não fez tão bem feito assim em Galápagos, tá? Bom, então volta aqui. Então ele percebeu que para cada ilha você tinha um tipo de espécie diferente desse tipo de pássaro chamado tentilhão. Então, nessa ilha você tinha um tentilhão com o bico mais curto, nessa ilha, por exemplo, você tinha um com o bico mais longo, tá? Todos tentilhões, mas cada um levemente diferente do outro. O que ele pensou também? Ele falou, bom, se a gente olhar então aqui no continente, que é de onde provavelmente essas espécies migraram, então como é que essas aves chegaram nessas ilhas? Bom, possivelmente elas vieram daqui do continente. Então saíram aqui do continente e chegaram nessas ilhas. Para isso estava claro na cabeça dele. Só que olha que interessante, quando ele foi olhar as aves aqui do continente, ele não encontrou nenhum tentilhão parecido com esses que tinham nessas ilhas. Você tinha tentilhões aqui também, então ele pensou, bom, então isso aqui veio para cá, mas nenhum dos que tinham aqui no continente eram parecidos, né? Eram iguais aos que tinham aqui nas Ilhas Galápagos. Tá? Então ele começa a pensar, bom, você tem
espécies que são semelhantes, mas têm diferenças marcantes que não são explicadas pela migração. Porque você poderia muito bem, né? Se a gente pensar que as espécies não se modificam ao longo do tempo, o que a gente pensa? Bom, então aqui no continente você tinha um tentilhão, né? Uma ave dessa chamada tentilhão, com um bico pequeno, outra com um bico grande, outra com a pena não sei o que, e essas espécies, uma veio para cá, outra veio para cá e outra veio para cá. Tudo bem, mas não foi isso que aconteceu, tá? Ele viu que as espécies aqui eram diferentes das espécies daqui. Ou seja, ele já começa a ter uma ideia de que as espécies se modificavam ao longo do tempo, tá? Então, pessoal, essa parte de Galápagos é muito importante. Ele estuda, além dos tentilhões, ele estuda uns tatus, umas tartarugas gigantes, né, uns cágados gigantes que tinham ali também. Não fóssil, tá? Cágados vivos, muito grandes. Que ele vê a mesma coisa, que dependendo da ilha onde ele estudava, esses cágados eram levemente diferentes uns dos outros. Bom, depois, ao longo dos estudos, né, e vários estudos que já foram feitos nessa ilha, eles viram que esses animais eles eram adaptados aos diferentes tipos de alimentos que tinham nessas ilhas. Mas isso a gente pode explicar melhor na próxima aula. Então, só para a gente entender. Então, o que o Darwin viu? Então, ele viu fósseis de espécies que eram muito parecidas com as de hoje, só que eram gigantes, eram diferentes, mas parecidas com a que a gente tem hoje. Ele coletou plantas, animais, viu fósseis aqui, então ele pensou sobre o tempo geológico, né? Quanto tempo será que a Terra tem? Então ele ficou pensando nisso quando ele viu aqueles troncos, né, voltando naquela historinha aqui que ele viajou até Mendoza, na Argentina, saindo aqui do Chile. Em Galápagos, então, ressaltando de novo, essas espécies de tentilhões diferentes, tá? Então tudo isso ali na cabeça do Darwin ao longo de toda essa viagem. Tá legal? Bom, aí só para finalizar, então ele sai de Galápagos, né, o Beagle sai de Galápagos. Então esse aqui é o mapa, né, o globo. Então aqui só voltando aqui, então ele vem para Nova Zelândia, para na Austrália, contorna aqui, tem algumas ilhas onde ele parou, só para vocês terem uma ideia, algumas ilhas aqui onde ele parou. Ele contorna aqui o sul da África, volta para Salvador, fica mais um tempo em Salvador e chega então no dia 2 de outubro de 1836 de volta na Inglaterra. Então essa foi a viagem do Beagle, tá legal? Então ele sai da Inglaterra, passa por toda a América do Sul, chega em Galápagos aqui no Oceano Pacífico, contorna, né? Então pensando no globo, ele dá a volta, passa pela África, chega em Salvador e de Salvador sobe de novo para a Inglaterra, tá legal? Então pessoal, essa aqui foi a viagem do Beagle, só para vocês entenderem como é que foi a viagem dele. Algumas das coisas que ele viu, vou colocar umas imagens aqui. Então essa é a aula da viagem do Beagle. Então numa próxima aula a gente vai falar sobre evolução, né? Qual foi a principal ideia que o Darwin trouxe pra gente, que até hoje isso é válido, com algumas modificações, que a gente vai passar a entender melhor como as espécies se modificam ao longo do tempo. Tá legal? Então fica aí, assiste a próxima aula, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Abraço!